aí galera, beleza? Vamos aqui para a parte 2, ok? Então, para a gente começar a estudar como que Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1, né? É importante que você já tenha assistido a parte 1, esse outro vídeo que está aqui dentro do nosso canal. Então você vê a parte 1, para agora você ver a parte 2, senão na verdade você vai entender, mas vai ficar complicado. Se você assistir primeiro a parte 1, é um vídeo mais curto, tá? É a introdução para esse vídeo que a gente vai falar sobre a criação do universo segundo os sábios judeus, segundo o judaísmo, tá? Por isso que no outro vídeo a gente explicou a diferença, né, de estudar a criação do mundo no cristianismo, no espiritismo e no judaísmo. Então esse vídeo a gente vai tentar, né, com muita calma, né, passo de elefantinho, porque é um assunto muito complexo, utilizar do PowerPoint que eu preparei, que eu dou essa aula aí, a gente se reúne, pastores evangélicos, cristãos, espíritas, e quando eu dei essa aula aqui sobre a criação do universo, todo mundo gostou, todo mundo achou legal. Então, primeira coisa, liberdade de pensar, sai da tua caixa religiosa, ninguém aqui vai converter ninguém a nada, continua dentro do seu segmento religioso, aqui é um canal de estudo. Então a gente vai estudar a criação do universo segundo o judaísmo, uma pincelada. É óbvio que eu não tenho nem capacidade e nem tempo de dar o conteúdo todo conforme os sábios judeus ensinam e estudam. Então a intenção aqui é trazer para a comunidade cristã, os evangélicos, um estudo mostrando uma visão da criação do universo segundo o judaísmo, ok? Então vamos lá. Para a gente iniciar Gênesis 1, eu vou ler para vocês, ok? Na versão judaica, na versão da Torá, tá? Que é diferente das escrituras cristãs, dessas versões bíblicas, Ferreira de Almeida e NVI, tá? Já expliquei no outro vídeo porque você já sabe, tá? Então vou ler aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, seja luz, e foi luz. E viu Deus a luz, que era boa, e separou dentre a luz e a escuridão. Separou a luz da escuridão. E chamou luz dia, escuridão noite, e foi tarde e foi manhã, dia 1. Primeiro dia, Deus separou a escuridão da luz, ok? Então, pessoal, primeira coisa para a gente iniciar esse estudo, né? A gente precisa entender quem é Deus, né? Que fez isso, tá? E eu tenho um PowerPoint aqui, independente da sua denominação, como as pessoas veem Deus, né? E eu tenho umas imagens aqui que eu fiz, né? Por exemplo, para algumas pessoas, se você perguntar quem que é Deus, ele vai falar, Deus é uma energia, uma força, né? É isso aqui, ó, tá? Então tem essa configuração que as pessoas veem Deus como uma energia fora do universo, ou dentro do universo, né? Que é uma energia que ao seu comando tudo é feito. Então tem pessoas que têm esse entendimento a respeito de Deus, né? Tem outras pessoas que já veem Deus como um ser espiritual, né? Que reina, que tem trono, senta na cadeira, e lá ele dá ordem, né? Como um ser humano, né? Lá ele dá ordem, e de lá tudo acontece, ele governa dali. Então tem essa configuração aí, Deus, seus anjos, então Deus tem essa figura aqui, tá? Para algumas pessoas. Para outras pessoas, Deus não tem começo, não tem meio e não tem fim, ele é tudo, né? Então Deus não é nem a bola, porque se a gente voltar na bola, ó, né? Quem acha que Deus é isso? Ele não tá aqui, ó,
nesse pedaço ele não tá, nesse pedaço aqui ele também não tá, aqui ele também não tá. Então a diferença dessa configuração para a última é que essa aqui ele é limitado, aqui ele não tá. Na última ele tá em tudo, não tem, né? E eu troquei essa imagem por uma melhor, essa aqui, ó, tá? Então tudo isso aqui seria Deus preenchendo tudo. Isto não é o universo que a gente conhece, tá? É uma alegoria, é uma imagem para tentar entender algo enorme que não é o universo, ok? Tá? Então a gente pode de repente entender Deus aqui ou aqui, é tudo isso aqui, tá? Não é o universo, ok? Então eu fiz gráficos para a gente tentar entender, né? Que eu acho que é o versículo principal. E viu Deus que a luz era boa e separou, né, a luz da escuridão. Então, pessoal, segundo estudos, o que a gente pode iniciar entendendo, tá? Não existe aqui universo, não existe nada, existe tudo que é luz divina, tá? O que tem aqui? Atributos de Deus, todos os atributos de Deus para todas as coisas. Vamos imaginar aqui, ó, que cada pontinho desse é um atributo de Deus, tá? Não é o universo. Tira da tua cabeça o universo, aqui é Deus, não é o universo. O universo é outra coisa, tá? Então cada pontinho desse é um atributo dele. Um pontinho é amor, outro pontinho é misericórdia, outro pontinho é justiça, outro pontinho é sabedoria, outro pontinho é tudo o que existe, né, dentro daquilo que a gente pode entender como pontos de personalidade ou pontos de atrativos, de atributos dele. Cada pontinho seria, né, um atributo de Deus. Então Deus seria isso que não é o universo, tá? Então vamos voltar lá. Ou podemos até seguir daqui, tá? Mas esse outro gráfico aqui a gente consegue entender. Então se Deus é tudo e ele precisa criar um universo e ele está fora do universo, tá? Se ele criar nele, porque não existe o universo, existe ele. Se ele criar qualquer coisa nele, essa coisa que ele criou se funde a ele e deixa de existir, tá? Então vamos caminhar com calma aí nessa hora, tá? Deus é tudo, e se ele criar algo nele, essa coisa que ele criou se funde a ele e deixa de existir. Vou tentar fazer uma alegoria para você, com muita calma, tentar entender o que eu quero passar para você, tá? Eu vou pegar um copo de água e vou encher, e enchi o copo de água. Existe essa água que está dentro do copo? Ela está lá? Existe? Claro, né? Eu estou aqui, estou vendo, a água está aí. Ok, vou pegar um barco, vou para o meio do Oceano Atlântico e viro no Oceano Atlântico essa água. Essa água ainda existe? Existe. Cadê? Ela se perde no meio da imensidão do oceano. Não significa que ela não existe. Ela existe, mas ela desaparece. A mesma coisa se Deus criasse algo dentro dele mesmo, dentro da imensidão dele. Essa coisa se fundiria a ele como a água no oceano e desaparece. Então, quando ele separou a escuridão, Deus precisava criar algo, e o propósito dele era criar algo, não podia criar nele. Tinha que criar fora dele, porque senão essa coisa não ia funcionar. O que ele faz? Tá? Ele cria no meio dele uma escuridão. O que tem nessa escuridão? Nada. Não tendo nada, aí dentro ele pode criar alguma coisa. Ok? Então esse é um início, é um princípio que você tem que ter visto o vídeo 1. Isso é escuridão, isso aqui não é trevas, tá? Então ele cria um buraco, né? Ele cria, separou, tá aqui em Gênesis, né? Separou entre a luz e a escuridão. A luz dele
ele chamou de dia. A escuridão, ele chamou de noite. Quando a gente usa a palavra dia e noite, não existe uma palavra dentro do nosso vocabulário, né? Eu acho que talvez a palavra que reportasse mais esse texto seria: ele separou a luz dele da ausência da luz dele. Então, quando o tradutor busca uma palavra em português para tentar representar aquela mensagem, ele usa dia e noite, tá? Mas aí, para a gente tentar entender esse conceito, a gente precisa tentar imaginar que ele pegou ele, que é toda a luz, separou a luz dele, nele um espaço sem luz, para nesse espaço sem a luz dele conseguir criar alguma coisa. Então esse Gênesis aí chamou Deus, né? A escuridão chamou nome, foi o primeiro dia. O primeiro dia ele criou um espaço ali, onde lá dentro, sem ele pudesse criar algo, tá? Então a gente inicia aí. Esse gráficozinho que eu peguei é meio aquilo que eu tô tentando passar para vocês, ó. Aqui é ele, e aqui ele cria um espaço ali onde lá dentro, que não tem nada, ele pode iniciar a criar alguma coisa, tá? Gênesis 1 aí, tá? Eu peguei esse outro gráfico que representa o mesmo gráfico anterior com uma alegoria diferente. Aqui a gente tenta imaginar aquilo, sendo que cada pontinho desse é um atributo de Deus, né? É algo dele, como se fosse, vamos trazer para a linguagem nossa, né? Deus e cada célula dele seria um atributo dele. Então ele é a formação dele, que ele não tem forma, né? Não tem limite, e não tem começo, não tem onde começa e não tem onde termina, é o tudo, tá? Então se a gente imaginar por aí, eu vou dar continuidade a isso que a gente está estudando. Ele teria que criar um buraco aí no meio dele, para dentro desse buraco começar a criar alguma coisa. Então a gente vai usar esse gráfico aqui, né? Gênesis separou esse buraco que não tem nada para lá dentro começar a criar. Se eu estou sendo muito repetitivo, me desculpe, eu quero ir com calma nessa criação do universo. Então seria isso aí, tá? Dia 1 separou, ele fez isso aí, tá? A gente poderia imaginar alguma coisa assim, ó, tá? Um lugar ali onde não tem nada, ok? Chamou Deus expansão, e foi tarde de manhã do segundo dia. Então houve no segundo dia uma separação, né? Quando a gente fala águas de baixo de águas de cima, a gente está separando duas realidades. Aí Deus criou duas realidades. Essa realidade vazia, né? E a realidade de cima, que é Ele próprio, ok? Então vamos lá, pessoal. Tentando a gente agora começar a entender a criação, tá? Eu peguei esse gráfico aqui, tá? Então a gente já entendeu ali, eu estou fazendo alguns gráficos para a gente tentar entender o processo. Deus é tudo, ele separou um lugar sem nada e ele começa a manifestar os atributos dele nesse lugar que não tem nada, para começar a criar. Então o que esse gráfico tenta imaginar? O lugar que não tem nada e Deus começando a introduzir atributos dele nesse lugar. Então esse gráfico mostra um pouco isso. Esse aqui também, tá? Ele começa a introduzir naquele lugar que não tem nada, algo. O que ele introduz ali? Atributos dele, para começar a criar alguma coisa, tá? Então, pessoal, aqui eu comecei a fazer um gráfico, tá? Então a gente imagina que tudo isso aqui é Deus, tá? Vamos tentar imaginar dessa forma, tá? Se ele entra aqui dentro, ele vai preencher esse espaço vazio. E aí se funde a ele também não consegue criar nada. Então, esse estudo, esse gráfico mostra o seguinte, usando uma linguagem simples para a gente tentar entender, o que a gente consegue imaginar?
Imagina que a gente tem um canudinho entre Deus e esse espaço vazio, e esse canudinho, né, gigante, ele vai se condensando mais e 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 mais, para quando ele chegar no fim do canudinho, está uma emanação muito pequenininha da luz e do poder de Deus. Então, com essa emanação pequenininha, esse atributo dele bem diminuído, lá dentro, devagarinho, ele pode começar a criar alguma coisa, ok? Então, o que acontece? Imagina uma escada, e vamos lá para partir lá para a escada, lembrar um pouquinho da escada de Jacó, né? Que ligava o mundo espiritual com o mundo terreno. A escada de Jacó, ela liga a terra a esse canudinho. Não liga a terra a Deus, liga ao canudinho. O que é o canudinho? O canudinho são o que a gente diz no judaísmo dos mundos. Então, aqui no começo do canudinho, Deus condensou os atributos dele, e no primeiro plano do canudinho, a gente encontra o quê? Deus condensado. Deus com uma quantidade de energia suficiente para não se fundir com a escuridão e misturar tudo. Ele diminuiu para começar a construir alguma coisa. Então a gente tem aí no judaísmo o primeiro plano espiritual, primeiro nível espiritual, onde a presença de Deus é plena e habita esse primeiro nível espiritual. Você usa a linguagem que você quer. Primeiro céu? Pode ser, não tem problema, tá? Aí desse plano 1, ele começa a condensar e vai para o plano 2. Plano 2 já é essa grandeza de Deus, né, condensada em tal nível que ele já pode começar a criar seres. Esses seres, eles têm nele atributos de Deus que Deus escolheu e começa a criar esses seres com esses atributos dele. Seres muito parecidos com Deus, obviamente milhões de vezes condensados e diminuídos. Então aquela quantidade de atributo de Deus ele coloca nesses primeiros seres, que são os seres angelicais, os seres que são muito parecidos com Deus. Cada ser desse, ele coloca pedaços de atributos. Então vamos com calma nessa hora, tá? Então ele cria anjos com atributos de amor. Então esses seres, eles só têm dentro deles atributos de amor. Ele cria outros seres com atributos de saúde e misericórdia. Então esses outros anjos, eles só conhecem questões pertinentes a funcionamento, né, dos sistemas que até então ainda não existe, vai existir depois. Então eles são os médicos, eles são as pessoas que vão manipular usando atributos de Deus para lá na frente poder utilizar isso para a grande obra de Deus. Então ele só tem esses atributos. Vamos falar do perverso, do safadão, do Satã. É um anjo como outro qualquer. E Deus colocou nele só um atributo: justiça, né? Então ele não tem dentro dele o atributo do amor. Ele não tem o atributo de misericórdia, ele desconhece isso. E por que Deus criou ele? Para julgar a sua obra. Para o quê? Ele manter um equilíbrio, né? Ele é o guarda. Se você passar no farol vermelho, ele te multa e ponto final. Ele te multa e vai embora, com permissão de Deus. Ele não tem livre-arbítrio e permissão
de fazer qualquer coisa que não for te multar, tá? Então ele foi criado para quê? Para manter esse equilíbrio. A desobediência, ele julga, né? A pessoa desobediente em relação a um sistema de governo, ele vai lá e julga e aplica a pena, a multa, né? Então esse é o atributo de, dentro da linguagem judaica, Satã. Então ele não briga com Deus, ele não guerreia com Deus, não tem luta entre eles. Ele é um anjo como outro qualquer. E que os atributos que foram colocados nesse plano nele, ele só conhece isso, tá? Não sei se eu tô te confundindo, mas vamos andando devagar. Então a gente consegue entender nesse segundo plano que Deus pega atributos dele diminuído e começa a criar seres angelicais, seres puros com os atributos dele, tá? E aí, pessoal, essas são algumas representações, né, do nada, né, a escuridão, que não existe nada, e aqui começa a ser criado isso. Então vamos admitir que esse primeiro céu seja isso aqui, ó. E aqui quem que vive? Só esses seres, tá? Então Deus aqui diminuindo, né, a sua intensidade, né, diminuindo os seus atributos, ele usa disso diminuto para criar esses seres. Nelson, por que ele precisa diminuir? Porque se ele criar na plenitude, tudo se dissolve nele. Ele não consegue, tá? Então ele diminui para conseguir inserir esses atributos e crescer. Esses seres, basicamente, eles são constituídos de fogo e ar, né? Basicamente, de fogo e ar. Não tem corpo, tá? E eles se manifestam nos outros planos para execução da obra de Deus, tá? Então aí, pessoal, os textos adiante que a gente narra em Gênesis é o desenrolar desta configuração de constituição de universo, tá? Então lá, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus está falando com eles, né? Respeitando os cristãos que colocam Jesus aí andando com Deus, não tem problema nenhum, tá? Segundo o judaísmo, Deus está falando com esses seres que ele criou, que tem seres aí com atributos de justiça, com atributos de saúde, com atributos de misericórdia, com atributos de ensino, com atributos variados. E esses seres, né, é que o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, porque esses seres são semelhança dele, tá? Então, uma explicação dentro das escrituras, ok? Desses seres são o quê? A gente lê os ajudadores do Criador para com a sua criação. Qual que é o objetivo da criação? O ser humano e a terra que está lá embaixo. Então, a gente está no nível 2. E a gente começa a descer, tá? Então, seria meio isso aí, ó, né? O vazio, né? Deus está fora da existência, tá? Ele está fora da existência. Aí ele introduz um canudinho no lugar onde não tem nada para criar algo nesse meio. Gente, o que é isso aqui? O universo. O universo foi criado nesse espaço que não tem nada. Então tudo isso aqui é o universo infinito que o homem conhece. Deus está fora dele, ok? Então tudo foi criado aí. E aí começa a criar estrela, começa a criar todo o universo, ok? Vamos continuar aqui nossa escala. Então, resumindo, tá? Deus vem condensando a energia dele, condensando, e ele cria 5 níveis espirituais de mundos. Cada nível desse tem um propósito, tá? Então, cada nível desse, no primeiro, Deus se condensou numa porcentagem que aqueles seres estão muito próximos da realidade de Deus. No segundo, um pouco menos. No terceiro, um pouco menos. E no quarto, Deus cria um mundo da emanação. Um mundo que é o último para cumprir o grande propósito.
criar a matéria no meio de tudo isso. Nelson, para que criar uma matéria no meio de tudo isso? Para a manifestação de Deus poder, na matéria, manifestar Ele, né? Porque tudo é espiritual. Então, quando você tem a matéria, você manifesta Deus na matéria. A gente pega uma flor, porque a gente tem matéria, né? O mundo espiritual, você é um espírito, você é uma alma. Como que você pega uma flor, né? Você não tem manifestação na matéria. E qual que é a grande obra? Criar a matéria para Deus manifestar um lugar onde a sua criação pudesse usufruir, né? Pudesse manifestar Ele, né? Não sei se é complicado a gente entender, mas esse é o propósito. Então, ele vem se condensando, 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 e quando chega aqui, ele cria o mundo da matéria. E aqui a gente vai ver no quinto mundo, ele começa a criar o quê? A Terra com os seus atributos, tá? Eu não vou entrar aqui nesses atributos, mas eu só vou ler para você, né? E o que ele usou nesse canudinho, né? Os atributos de misericórdia, sabedoria, rigor, inteligência, luz, amor, justiça, beleza, vitória, esplendor, fundamento e reino. Então foi com esses atributos que Deus criou o universo, ok? Então, pessoal, a gente lendo Gênesis 1 e acompanhando esses gráficos, a gente consegue entender toda essa criação, né, dentro desse cenário de criação do mundo, tá? Então a gente está com os gráficos aqui, ó, e esse gráfico aqui, ó, o que acontece aqui, ó? Isso aqui, ó, que está aqui no meio, isso aqui é o universo, ok? Então isso aqui é Deus. Deus cria um vazio onde ele pode, dentro desse vazio, criar alguma coisa. Dentro desse vazio, vamos chamar de escada, ele coloca uma escada e cada degrau que ele vai descendo, ele diminui, ele condensa, né? Ele pega aquele copo d'água do mar ali, né? Ele é o mar, ele precisa virar um copo de água para dentro daquele copo criar alguma coisa. Então ele vai diminuindo a intensidade dos atributos dele, para quando ele chegar num nível adequado, ele lá poder começar a criar. Aí ele cria os anjos, serafins, querubins e toda a sua criação, que tem como objetivo administrar, serem os ajudadores da grande obra dele, que é a criação do homem, que é a criação do mundo físico, ok? Então todos esses seres, nesses planos espirituais, controlam tudo na Terra. Controlam vento, mar, chuva, água, lua, sol, as estrelas, os astros, todo o universo. Então esses ajudadores controlam tudo isso. Para quê? Para que o homem possa manifestar na matéria Deus. Esse foi o grande objetivo. Como as coisas não deram muito certo, né? O homem desobedeceu, entrou em cena o anjo que foi criado para ser o guarda, para ser o juiz. Então ele veio e julgou, né? E essa lei, ela é justa. Só julga quem é desobediente. Por isso que no judaísmo não existe o Satanás que guerreia com Deus, não existe trevas. Ele não faz absolutamente nada sem a permissão de Deus. Está no livro de Jó, né? Jó, ele não podia julgar. Jó era um homem justo. Ele falou, eu não posso fazer nada mesmo, mas tira a família dele para você ver se ele não vai errar para eu poder julgar. Ele falou, tá bom, pode tirar, né? Então, esse cenário mostra bem pra gente que o juiz é um anjo como outro qualquer. Ele só não tem atributos dentro dele que os outros têm. De misericórdia não foi colocado nele, né? Igual nós, né? Um tem atributo para tocar piano,
outro tem atributo para desenhar, outro tem atributo para cantar. Eu, se eu for cantar, gente, sai de perto. Não tenho esse atributo, porque Deus não colocou em mim. Da mesma forma, os anjos foram feitos, tá? Então, aqui é uma pincelada muito rápida para a gente tentar entender um pouquinho. Gente, isso aqui é 1% de todo o conteúdo, tá? E o vídeo vai embora, tá? Ó. Então, a gente tem aqui, ó, uma quantidade enorme de informações que a gente chega até o homem, a alma humana, né? A criação da alma, espírito e corpo, atributos de Deus no espírito, né? Que é colocado na alma e manifesta no corpo. Então, esses estudos eles são muito legais para as pessoas que têm liberdade para pensar. E aqui a gente está falando de religião. Aqui esse estudo ele serve para o espírita, ele serve para o cristão. Se ele quiser inserir Jesus nesse contexto, lá tem o espaço dele. O judeu não crê, né, que Jesus estava junto nessa criação. Também cabe. Então, assim, aqui não tem religião, aqui a gente está estudando, né, a história da criação. É um vídeo que o intuito dele é informação, tentar estudar, melhorar. E a gente está engatinhando, né? Então, se você for pegar os sábios judeus, eles já dominam todo esse conteúdo, eles te explicam com detalhes cada anjo, né? Cada reino, o que eles fazem. E como a gente está começando, eu quis dar essa pincelada para a gente ter a oportunidade de receber uma informação que até então, né, as pessoas falam para mim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E segundo uma interpretação das escrituras, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Pessoal, pergunta a respeito de Deus, quem é que pode responder? As perguntas, tem pessoas que fazem perguntas assim, Nelson, o que acontece depois que a gente morre? Eu te desafio, qual a pessoa que existe no mundo que pode te responder o que acontece com a gente depois que a gente morre? Ninguém. Ninguém, tá? Nelson, como que é? Nelson, como? Não sei, tá? O que a gente faz? A gente estuda. Agora, uma coisa eu sei. E a mensagem que eu quero deixar para você. Quanto mais você buscar, quanto mais você for atrás com uma intenção verdadeira de descobrir quem é Deus, essa emanação dele, esses atributos dele chegam até você através do atributo conhecimento e revelação. E ele se revela. Ele te ensina como que é isso, quem que é ele, como que são esses mundos. E esses sábios receberam tudo isso. O que Moisés sabia a respeito disso? Ficou 40 dias face a face. O único que ficou face a face. Que ele sabia a respeito disso. Os profetas Jeremias, Isaías, Davi, que tipo de emanação, que tipo de conhecimento, de atributo de conhecimento chegou até eles para entenderem Deus do jeito que eles entendiam e tentarem ensinar a nós como que é Deus, o que ele quer da raça humana. Então essa é a mensagem, né? A gente está estudando, a gente está buscando e a gente consegue fazer isso independente da sua religião. A gente consegue fazer isso sem um atacar o outro, sem alguém querer converter alguém a alguma coisa, né? Então esse é o propósito do canal Escola de Profetas. Estudar para a gente tentar, independente da sua religião, chegar mais próximo do conhecimento de Deus. Espero que você goste desse vídeo. Perguntas pode fazer, que a gente puder responder, a gente tenta responder. Obviamente, vocês viram, esse estudo é muito mais avançado, a gente está no nível 001, vai até 1000, tá? Mas tem muito conhecimento e tem muitas informações que estão disponíveis para todos nós. Então, um grande abraço, que você possa aí tirar proveito e até o próximo vídeo.